Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé, este encontro abençoador que temos aqui na Rede Brasil de Comunicação, para estarmos juntos, meditando na Palavra de Deus, sempre extraindo dela lições importantíssimas, práticas para o nosso viver cristão. Lembrando que, além de você ser edificado pela Palavra do Senhor, você pode também continuar sendo um instrumento de bênção, compartilhando toda a programação da Rede Brasil, não só este programa, e acessando a playlist, não é, que fica sempre salva na Rede Brasil Oficial ou pelo IEADPE Oficial, tendo acesso a toda a programação da nossa igreja e também fazer com que outros sejam abençoados igualmente. Faça isto, compartilhe, principalmente se você assiste através do YouTube, os canais oficiais da nossa igreja. Estaremos meditando nesta oportunidade sobre um tema importante e quero compartilhar do texto da Palavra de Deus e ler com você o que está em 1 Samuel, capítulo 16, e leremos apenas o versículo de número 13. E fundamentado nesta passagem bíblica, destacar sobre o tema o perfil de uma vida cheia do Espírito Santo. O perfil de uma vida cheia do Espírito Santo. Leamos juntos o que diz a palavra do Senhor. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém. Este é o texto que estaremos meditando nesta oportunidade, em que trata sobre um personagem que de todos nós é bastante conhecido. E este homem é tão importante na história do Antigo Testamento, para a nação de Israel, que a sua biografia se torna inspiradora, ensinando-nos verdades essenciais para a vida cristã. Apesar das suas fragilidades, Davi, com certeza, é um ícone, um referencial de um homem piedoso, de um homem temente ao Senhor e, sobretudo, de uma vida que foi marcada pela presença do Espírito Santo. A vida de Davi, neste capítulo de número 16, ela é mudada de forma abrupta. É do conhecimento de todos que este capítulo de número 16 é um momento histórico em que Deus revela a Samuel a necessidade de substituir Saul no trono de Israel. Apesar de ter sido escolhido por Deus, Saul enveredou pelo caminho da desobediência, o que mais de uma vez se procedeu desta maneira. E em razão da sua sistemática desobediência, Deus o rejeitou para que permanecesse no trono daquela nação. É o que mostra o capítulo de número 16, versículo 1, quando o próprio Deus quebra o silêncio e traz a seguinte palavra a Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Veja que o capítulo 16 mostra, portanto, um divisor de águas na história da nação em que Deus revela o desejo de escolher alguém para substituir o monarca Saul. E o direcionamento que Deus dá a Jessé é que ele deve ir à casa, ou seja, ao direcionamento que Deus deu a Samuel, é para que ele fosse à casa de Jessé, o belemita, e de que dentre os seus filhos seria escolhido um para ser o substituto de Saul. E esta escolha é intrigante e revela algumas características do chamado de Deus para os seus servos. Primeiro, quero chamar a sua atenção, porque o versículo 1 que acabamos de ler finaliza com a seguinte expressão: porque entre ou dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Guarde esta expressão, se você quiser marcar na sua Bíblia, se assim você gosta de fazer esse destaque. Veja que Deus está dizendo que o rei será providenciado por ele, ou seja, será uma escolha direta. É um direcionamento de Deus, é uma escolha soberana.
dentre os filhos de Jessé, o Senhor escolheria um deles para ser o substituto de Saul. Observe que, diante dessa proposta, quando aquela refeição foi estabelecida, ainda que Samuel não tivesse revelado de forma nítida o propósito para o qual ele ali estava, mas na medida em que foram aparecendo ou sendo apresentados os filhos de Jessé, Deus foi rejeitando cada um deles, mostrando que a sua escolha não está fundamentada na aparência, no critério humano, mas em si em sua soberania. Isso fica muito claro quando nós lemos a partir do versículo de número 6. Veja aí na sua Bíblia. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Observe que quando Eliabe entra, era o mais velho, já era um soldado do exército de Israel, alguém de uma certa envergadura, imponência física, muito provavelmente tinha uma estrutura semelhante à de Saul, visto que a Bíblia diz que do ombro para cima, Saul era superior aos demais homens de Israel de sua geração, quando ele foi colocado como rei. E Eliabe tinha todo o porte físico, aparente, para ser um pretenso substituto de Saul. No entanto, observe que estas características são tão marcantes que o próprio Samuel, convicto de que ele tem essas prerrogativas, ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Veja, ele não usa a expressão de dúvida, talvez seja, eu acho que sim, mas ele diz certamente. Ele faz uma leitura do estereótipo, da apresentação de Eliabe e entende que aparentemente aquele homem tem as prerrogativas para ser o substituto. É quando Deus mostra o critério que ele utiliza-se, diferente do habitual, do comum, do humano. O versículo de número 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Observe que é claro em Deus revelar de que o critério dele é diferente do convencional. Embora Eliabe tivesse todas as características aparentes, Deus disse: não olhe para a aparência nem para a sua estatura, porque Deus olha para o coração. Observe que Deus, ele foca na essência e não na aparência. Embora a aparência deve ser sim considerada, sem sombra de dúvidas, Deus não descarta o que está no exterior, mas observe que a sua atitude é olhar para a essência, porque às vezes a essência não corresponde com a aparência. E eu explico. Às vezes acontece de alguém aparecer ou demonstrar ser uma coisa, mas a essência é outra. Às vezes alguém olha no sentido positivo pela aparência, mas na essência Deus vê alguma questão negativa. Foi o que Deus disse. E mais à frente observaremos o comportamento indevido de Eliabe, que mostra aquilo que Deus tinha visto, aquilo que Deus havia enxergado. Aparentemente parecia ser a pessoa ideal, mas na essência reprovável. Isso traz para nós um duplo sentimento. Primeiro, alegria por saber que Deus nos conhece por dentro, que nem sempre corresponde com o que alguém entende conhecer vendo o que está por fora, no estereótipo. Talvez eu esteja falando para você e você sabe bem na prática o que é isso. Quando alguém cria um perfil, uma definição do que você é somente por aquilo que você aparenta ser. Mas Deus olha para o interior, Ele conhece a essência e isso faz a gente se tranquilizar, porque diante de definições equivocadas, Deus mostra e se responsabiliza de mostrar o que de fato está na essência. Consequentemente, isso traz para nós um segundo sentimento de responsabilidade. E a pergunta é: o que é que Deus está olhando? O que é que Deus está vendo no seu coração, no nosso coração? Aprove a Deus que Ele possa estar vendo em seu coração, em nosso coração, aquilo que Ele viu em Davi.
sinceridade, piedade, desejo de adorar ao Senhor, fazendo com que todas as suas atitudes tenham como propósito glorificar a Deus. Que isto possa ser visto por Deus em nosso coração. Observe que a escolha de Deus é tão intrigante que causou impacto a Samuel. Até mesmo aquele que era íntimo do Senhor percebeu de que Deus tem conceitos diferentes dos seres humanos. E observe que depois de ter passado todos os filhos presentes de Jessé, nenhum destes, naturalmente, fora escolhido pelo Senhor. É quando, então, entra Davi em cena. E eu quero chamar a sua atenção no versículo de número 11 deste capítulo que estamos meditando, 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 11 a seguir, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, e unge-o, porque este mesmo é. Observe esta expressão final do versículo 12, que mostra o impacto, por certo, que Samuel teve. Porque Deus disse a ele: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Observe que o fato de Deus ter sido incisivo, dizendo levanta-te, ora, significa dizer que Samuel estava sentado, aguardando a entrada do que faltava se apresentar. Ora, se você estivesse no lugar de Samuel, você sabe que a agenda de um profeta, principalmente a de Samuel, era muito cheia, muitas atividades, a necessidade de seguir com a sua programação. Já havia estado ali um tempo considerável na casa de Jessé, e se naturalmente, entendendo que falta um, e sabendo que Deus não erra, logicamente o que falta era o escolhido. Só que no lugar dele já está de prontidão, para que quando o que faltasse, ao entrar na casa, já fosse ungido, ele está sentado, como que resistindo, como que sem querer acreditar, sem querer entender que de fato aquele moço, apesar de ser bonito, de boa aparência, ruivo, mas era ainda consideravelmente muito jovem. E parece-me que houve resistência de Samuel. E foi preciso Deus dizer: levante-se e unja-o, porque este mesmo é. Veja a ênfase que Deus está dando. É Ele mesmo, Samuel. Parece não fazer sentido, mas é Ele mesmo. Chegou o momento, chegou a hora, chegou o dia, Ele é o meu escolhido. Observe que as escolhas de Deus contraria a lógica humana. Deus surpreende até quem ora, até quem busca Ele, até quem tem intimidade com Ele. E vamos ser sinceros, Deus resolve escolher pessoas menos prováveis, pessoas que às vezes em uma lista talvez não aparecesse nem o nome dele, nem o nome dela, mas Deus olha para a essência e inclui estes em um projeto glorioso para que todos entendam, como diz o apóstolo Paulo ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, lá no versículo 26 a seguir, dizendo, por fim, Paulo, que isto é assim para que todos glorifiquem ao Senhor, para que ninguém possa se ufanar e achar que Deus escolheu porque Ele é o melhor, porque Ele é o mais importante, porque Ele é o mais habilidoso. Mas Deus escolhe as coisas loucas, as que não são, as desprezíveis, para confundir as que são, para que o nome dEle seja glorificado. Diante desta escolha, diante desta revelação, em que Deus faz saber de que Davi é aquele que ascenderá ao trono, substituindo Saul à frente do reino, Deus há de marcar a vida daquele jovem com algo impressionante. É o texto que lemos no versículo de número 13, quando é dito que ao tomar o vaso de azeite e ungir Davi
no meio de seus irmãos, o texto bíblico diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, se apoderou de Davi. Observe que o Espírito passou a habitar, a influenciar, a agir na vida daquele rapaz. E isso se torna um divisor de águas, fazendo com que Davi seja, no Antigo Testamento, um referencial de uma vida marcada pelo Espírito, cheia do Espírito Santo. Quando o texto diz que o Espírito se apoderou, significa dizer que o Espírito o preencheu, o encheu. Observe que agora ele tem o Espírito habitando dentro dele, agindo nele e através dele, contrastando com a atitude que Saul enveredou. E se você ler o capítulo 16, versículo 14, veja o contraste entre um versículo e outro. Versículo 14 diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Na medida em que Saul reiteradas vezes desobedece, isso resulta no afastamento do Espírito Santo de sua vida, já que se entende, à luz do Antigo Testamento, que o Espírito não habitava plenamente em todas as pessoas, o que vai acontecer na dispensação da graça, mas que ele age, mas que ele habita, capacitando, interferindo, utilizando-se de pessoas específicas para finalidades específicas. E em razão de Saul desobedecer, o Espírito se retira. Mas na medida em que Davi se submete à vontade de Deus e é escolhido pelo Senhor, ele recebe o enchimento do Espírito, o Espírito habitando nele, tornando-se um referencial de alguém cuja vida é um modelo de ser cheio do Espírito Santo. O que no Novo Testamento vai ser uma recomendação, e você há de lembrar o que Paulo tratou em Gálatas capítulo 5, versículo 16, 18 e 25, mostrando a necessidade de sermos cheios do Espírito para que as virtudes do Espírito Santo se manifestem em nós, o que é chamado de o fruto do Espírito. Em Efésios 5 e 18, há uma recomendação paulina dizendo para os crentes: enchei-vos do Espírito. E quando um crente tem a vida marcada, cheia da presença do Senhor, algumas coisas são perceptíveis. E eu quero aqui rapidamente traçar esse perfil de uma vida cheia do Espírito. Se você olhar para o capítulo 16 ainda e ler o versículo de número 23, veremos a primeira característica que identifica uma vida cheia do Espírito. Veja aí, capítulo 16, versículo 23. Está escrito assim: e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Observe que uma primeira característica mencionada neste texto de alguém que tem a vida marcada pelo Espírito é que quem é cheio do Espírito Santo transmite alívio para quem está perto dele. É um canal de bálsamo para quem está perto dele. Transmite alívio quando fala, quando canta, quando transmite uma palavra, um ensinamento, uma recomendação. Veja que aqui, quando Saul era atormentado por um espírito maligno, permitido da parte de Deus, quando Davi dedilhava a sua harpa, tocando louvores ao Senhor, o alívio era instantâneo. Isso é um traço característico de quem é cheio do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e sim transmita graça aos que ouvem. Observe que quem tem uma vida cheia do Espírito Santo transmite alívio para quem está à sua volta. Isso significa dizer
que uma das razões pelas quais as pessoas lhe procuram, meu amado irmão, minha amada irmã, em um momento de dificuldade, de ansiedade, seja no ambiente de trabalho, às vezes no convívio de igreja, dentro da realidade familiar, talvez isso seja uma resposta ao você se perguntar: por que é que fulano me procurou, aquele companheiro de trabalho me procurou? É porque ele já percebeu que a sua vida é marcada pela presença do Espírito Santo. E é agradável ouvir palavras advindas de sua boca, porque quando você fala uma palavra de graça que transmite alívio a quem ouve. Você sempre tem uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. As pessoas têm prazer de estar perto de você porque você sempre traz uma palavra de expectativa, de confiança em Deus, de fé que o Senhor pode mudar a situação. Tudo isso é perceptível quando um crente tem a vida marcada pelo Espírito Santo. Que você possa continuar sendo esse instrumento, que nós possamos continuar sendo este instrumento de Deus para abençoar vidas. Que quando você cantar, vidas sejam edificadas. Quando você pregar, vidas sejam edificadas. Quando você testemunhar, compartilhar de uma experiência, fazer uma oração por alguém, que as pessoas sintam um alívio imediato. Me permita compartilhar de uma experiência que vivenciei ainda muito jovem, no começo da minha fé. Eu tive a oportunidade de dividir uma sala de aula com um obreiro, que hoje é um pastor. Ele nem sabia do que eu estava enfrentando. Um certo dia eu estava naquela sala de aula, muito preocupado, inquieto com algumas coisas que estava enfrentando, lutas internas, lutas externas, e cheguei naquele dia pela graça, depois de ter andado mais de 7 quilômetros aproximadamente para chegar na sala de aula, porque não tinha condições financeiras de pegar um ônibus, indo e voltando no calor do meio-dia para chegar no horário para assistir a aula. E quando sentei naquela banca, angustiado, a vontade era de correr, sair sem destino pelas ruas da cidade e sem desejo de voltar para a realidade que estava vivenciando. E aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus, sem saber absolutamente de nada, ao entrar na sala e me saudar com a paz do Senhor e colocar a mão sobre as minhas costas e dizer: Deus é contigo, jovem, Deus vai te abençoar. Esta palavra foi o suficiente para eu sentir alívio instantâneo, para que aquela tristeza desse lugar à alegria, para que as dúvidas que pairavam no meu coração viessem me dar convicção de que Deus estava agindo em nosso benefício, sem ele saber de nada, mas por ser um homem cheio do Espírito Santo, foi um canal de bênção naquela ocasião. Anos mais tarde, eu já cooperando como presbítero, como ainda hoje sou, não deixei de ser, compartilhei e ele muito se alegrou. Depois de anos, entender de que Deus, através de uma saudação, de um abraço, de um aperto de mão, pode fazer com que vidas sejam aliviadas, tranquilizadas pela ação do Espírito Santo. Que você possa ser este canal na sua casa, na sua família, aonde você estiver. Observe, portanto, que quem é cheio do Espírito sempre será um canal abençoador. E eu finalizo de que, diante das afrontas, quem é cheio do Espírito nunca vai se intimidar. Isso pode ser verificado no capítulo 17, quando Davi se propõe a lutar contra o gigante Golias, mesmo não tendo, do ponto de vista humano, condições de vencer. Mas ele disse: o Deus que me deu vitória contra o leão, contra o urso, é o mesmo Deus que me dará vitória contra este gigante, o que representa as dificuldades que você e eu enfrentamos. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós não nos intimidamos diante da afronta. Nos mostramos confiantes de que o Senhor nos dará vitória, ainda que a derrota pareça iminente aos olhos humanos. Davi disse: eu irei contra ti, disse ao gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, e todos saberão que Deus concede vitória
não fundamentado nem espada, nem lança, nem escudo, mas que Deus garante vitória pelo poder que Ele tem. E Ele é chamado nesse texto de o Senhor dos Exércitos, aquele que guerreia, aquele que batalha. Quem é cheio do Espírito serve de alento para quem está à sua volta, não se intimida diante das oposições, sempre é entusiasta diante das dificuldades, crendo na providência divina e, me permita dizer, sempre despertará inveja em quem é vazio, porque o capítulo encerra-se também dizendo que quando Saul viu a popularidade de Davi em razão da batalha conquistada contra o gigante, isso despertou inveja. Talvez você não tenha muitos recursos, não tenha influência na sociedade, nem poder aquisitivo, ainda que tudo isso Deus pode dar, sem sombra de dúvidas. Mas você tem algo mais importante, que é o Espírito Santo enchendo a sua vida. E esta é uma das razões pelas quais o diabo tem lutado ferrenhamente contra a sua vida, mas permaneça firme, servindo ao Senhor com alegria, sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos orar pedindo a bênção de Deus em continuidade e que Ele aplique a sua palavra em nosso coração. Ore conosco em nome de Jesus. Pai querido, Deus de toda a glória, queremos Te louvar pela Tua palavra, pelos ensinamentos extraídos desta experiência, Senhor, da vida do Teu servo Davi. Continua ajudando os Teus servos que de bom grado têm ouvido a Tua palavra, têm se esforçado para viverem de acordo com a Tua vontade, seguindo o Teu direcionamento, sendo alvo da Tua escolha, da Tua graça, da Tua bondade. E apesar das lutas, Senhor, possam continuar sendo canais de bênção para aqueles que estão à sua volta. Sustenta a cada um de nós. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, está concluindo o seu Fonte de Fé de hoje, mas a programação segue abençoadora através da Rede Brasil de Comunicação e convidamos você para estar conosco no próximo Fonte de Fé, se Deus em Cristo assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós agora e para sempre. Amém.